Você já investe no Tesouro Selic? Se não, não tem problema, cara. Vamos começar agora porque hoje é o dia de você comprar o seu primeiro investimento. E eu indico para todo mundo que esse é o primeiro investimento que você deve fazer, é o Tesouro Direto Selic. Por quê? Porque você consegue investir nele de forma segura, rápida e resgatar quando você quiser. Deixa eu puxar a vinheta aqui, eu falo mais para você sobre isso, fica aí no vídeo. Eu sou Alex Vigato, sou consultor financeiro e hoje eu estou aqui para falar para você sobre seu primeiro investimento. E se você já investe e não tem tesouro direto, eu tenho certeza que você está fazendo um erro. Por quê? Porque esses títulos eles garantem uma segurança para você no longo prazo, de uma certeza de uma taxa. Isso dependendo de oscilações que a gente vai comentar ainda nesse vídeo. Mas mesmo com essas oscilações, a gente consegue colocar isso como uma segurança do seu investimento. Então isso abre portas para você seguir investimentos mais arriscados, como ações no exterior, ETFs e outros. Então por isso que o vídeo hoje é tão importante. Já deixa essa curtida aqui embaixo, me segue nas redes sociais, @AlexVigato, porque essa semana eu vou estar falando sobre Tesouro Direto. Oi? Oi? Miau? Miau, pronto, miau. Miau, miau, que carinho. Pronto. Calma aí, filha, vai estar ocupado agora. Tô ocupado agora, para de ficar me cutucando. Então, sem perder mais tempo, bora pro que importa. Então já estou no site do Tesouro Direto. Alex, que site é esse? É um site bem difícil de você gravar, tá? É tesourodireto.com.br. Como eu achei ele? Google. Então, logo, pelo amor de Deus. Mas é o site mais completo aqui do governo, lógico. Ele explica tudo sobre os títulos, explica sobre os preços, as taxas, como eles funcionam. Então, se você quiser, eu já vou deixar o link aqui na descrição para você entrar e dar uma estudada que vale a pena. Mas eu vou passar aqui agora os principais pontos dos títulos. Quando a gente fala de Tesouro Direto, sempre vem na cabeça já o Tesouro Selic, mas esse não é o único título que tem para investir lá, não sei se você sabia. Mas tem títulos pré-fixados, tem títulos atrelados à inflação, então tudo isso entra na conta na hora de você fazer a sua carteira e é importante você saber a diferença entre eles. Então entrando aqui no site agora, você já vê que tem uma listinha aqui de tesouros pré-fixados, tesouro pré-fixado com juros semestrais, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, vamos passar um a um deles. Começando aqui nessa ordem, pré-fixados. Pré-fixados é justamente o que ele diz, é uma taxa fixada já pelo tesouro. Como o próprio nome já diz, então ele é um tesouro direto que já vem com a taxa pré-fixada. Então quando você contrata ele, você investe nele, você já sabe que 8,09% é a sua rentabilidade anual agora, tá? Então tem investimento mínimo de R$ 31,58 e o preço unitário aqui de R$ 7,8965, que é para você comprar como se fosse uma cota inteira, tá? Mas isso não importa tanto aqui. E o vencimento dele vai até 1/7/2024. Então, você tem algum objetivo seu, olha, 2024 eu sei que eu vou fazer essa viagem, eu sei que eu vou comprar tal bem, e eu tenho o valor aqui agora mais ou menos, e eu quero investir isso periodicamente, mas sem risco para perder isso nesse meu objetivo. Beleza, essa taxa combina com esse seu plano de 8,09%? Eu fiz um vídeo no passado falando sobre planejamento, acho que vai engajar bem aí para você entender o quanto essa taxa é boa ou não e se cabe no seu planejamento, tá? Eu vou deixar aqui em cima no card. Então, esse tesouro você já sabe o quanto é a taxa. Então você colocou nele, essa é a sua taxa contratada aqui. Esse site ele permite você fazer o simule e depois eu vou entrar pra gente entender ponto a ponto deles, tá? Uma variação desse tesouro pré-fixado é o tesouro pré-fixado com juros semestrais, onde você combina com eles já que semestralmente eles vão te pagar uma parte desse valor, desses rendimentos, e no final você vai resgatar o seu valor original que você investiu. Para quem isso daqui é interessante? Para quem já está aposentado, tem um valor interessante já guardado e quer colocar nisso e usar essa renda para viver, por exemplo. Então semestralmente ele vai receber uma renda desse valor e o próprio valor dele vai estar lá sendo corrigido ao longo do tempo. Tá? Para quem está investindo, quer construir capital, não vale tanta pena. Por quê? Porque esse valor que ele devolve para você, ele sai do cálculo dos juros compostos. Então aquela conta de juros compostos ao longo do tempo e aumentando, ela vai diminuindo porque você está resgatando parte do valor. O outro, quanto tempo você deixar ali, ele vai continuar rendendo isso até o final, em cima do valor acumulado como um todo. E aí que é o segredo dos juros compostos. Se não ficou tão claro, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando só disso.
Agora vamos para o outro mais simples ainda, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele rende o que vale a Selic no momento. Então ele pode oscilar. Então a gente já teve Selic a 14,25%, agora ela está em 3,5% e estão com expectativa de fechar o ano com 5%. Então, você já sabe que quando tiver a Selic, ela vai render isso no longo prazo. Então, no momento que eu estou falando agora, é 3,5%. Então, deixando esse dinheiro aplicado no Tesouro Selic, sabe o quanto ele vai render. Calma aí que ela tá me chamando agora. Night! O que você tá fazendo? Tá atrapalhando, caralho? Ai, meu Deus do céu! Vai dormir, vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Agora você não quer dormir, né? Quando eu obrigo você. Eu te entendo, também não gosto, obrigado. Então o Tesouro Selic, ele vai render em cima do valor da Selic, tá? Ao longo do tempo, o que você deixar armazenado ali nesse investimento, ele vai ter esse rendimento em cima e também é de juros compostos. Então ele vai render, o que ele render fica acumulado ali e vai tornando rendimento em cima do rendimento aí pro longo prazo. O bom dele é o fácil acesso, você pode tirar a qualquer momento, ele rende diariamente, então normalmente você não perde dinheiro com esse investimento. Normalmente, eu vou falar no final do vídeo um pouco sobre isso também, tá? Fica aí, é importante. E chegamos no último, é o Tesouro IPCA+. IPCA+ significa o quê? Que esse título ele vai pagar o valor do IPCA no período, mais uma taxa, mais uma bonificação em cima disso, que são, a gente considera isso como juros reais, né? Então é os juros acima do valor da inflação. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Tesouro IPCA, que é o IPCA mais 3,52%. Então você já sabe já que o seu rendimento ele vai render o valor real de 3,52%, tá? Se você, não vou falar agora desse vídeo, mas se você não entende o que é taxa real e taxa nominal, é interessante você ver esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, aqui que eu expliquei esses dois pontos. Então aqui, conforme o tempo que você vai deixar, quanto mais longo, ele vai te dando uma bonificação maior, né? Então vai 3,52, 4,13, aí você tem que combinar certinho para ver, porque esse daqui também é um título que você não pode resgatar a qualquer momento. Você deixa até o seu vencimento em 2026 aqui, por exemplo. Você pode resgatar a qualquer momento, mas você vai sofrer uma variação do mercado, que é isso que eu vou falar um pouco mais para frente, não vou entrar nisso agora. E ele também tem essa parte dos juros semestrais que funciona da mesma maneira quando eu falei do acima. Então, semestralmente, você vai receber uma parte desse valor investido. Então, vamos pegar um título aqui de referência. Você consegue, nesse site aqui, você consegue entrar e simular. Então, por exemplo, poxa, Alex, eu vou investir R$1.000. R$1.000 hoje. E quanto isso vai ficar, não vou aportar todo mês. Aqui você consegue simular também o quanto você quer aportar por mês para chegar nesse seu objetivo. Eu vou deixar em branco agora e vou simular com R$1.000. E aqui ele já dá uma combinação para você ter uma ideia. Então ele está falando aqui que eu investi R$1.000 hoje, né? Para deixar até 1/1 de 2026, que é o prazo de resgate do título, o prazo de vencimento do título, né? E eu vou ter aqui um resultado estimado de valor líquido de R$1.360,93, que foi o que foi contratado. Então eu já sei que investindo 1.000, ficando até o final, eu vou ter esse valor, né? Então o total bruto, na verdade, é 1.443. Mas aí entra o IR, entra a taxa própria do Tesouro Direto, que isso todo mundo paga, não tem como fugir, tá? E chega nesse valor líquido aqui de 1.360. E o legal é que ele também dá esse comparativo, né? Então, ó, quanto eu teria no Tesouro Direto, quanto eu teria na poupança, no CDB. Então isso é interessante para você ter uma noção da diferença, né? Então no Tesouro Direto é 1.443 e na poupança 1.217. Nem preciso falar que é uma merda a poupança. Agora entra uma parte interessante sobre isso tudo, tá? Eu acho que até aqui tá bem claro o que foi falado dessa parte do Tesouro Direto. Se não, de novo, o link tá aqui embaixo para você entrar e estudar um pouco mais. Ele mostra como que é feito o cálculo. Você consegue simular o quanto você quiser, como eu já mostrei aqui na calculadora, né? O quanto você quer investir, o quanto você quer aportar por mês. Então isso é legal para você botar isso no seu plano. Mas nesse ponto agora, que é o histórico de preços e taxas, ele mostra certinho o quanto vale e valia o Tesouro Direto que você quer analisar. Então desde o Selic até o IPCA, até os pré-fixados que não estão mais no mercado, né, porque já expiraram ou então já passou do prazo de entrada dele, e aí eles vão liberando prazos maiores, tá? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é você emprestando um dinheiro para o governo, certo? Então o governo está fazendo dívida e deixando claro que ele vai te pagar uns juros por você estar emprestando esse dinheiro para ele. Só que isso no mercado, quando você entra,
vamos dizer, pré-fixado e a taxa de IPCA, o IPCA+, você já tem a taxa já registrada, então você já sabe quanto que você vai receber no prazo final. Só que pode acontecer o ponto de você não viu meus vídeos anteriores, não viu eu falando sobre reserva de emergência, que é importante, tá? Reserva de emergência, vou deixar um card aqui acima, onde eu falo que é importante você ter um dinheiro guardado, destinado para essas emergências. E onde você guarda essa reserva de emergência? Tesouro Selic, porque, como eu falei, rende diariamente, é mais fácil resgatar. Mas vamos dizer que você não tem isso agora e você teve que ir no tesouro pré-fixado e resgatar esse valor para cobrir algum imprevisto que aconteceu no momento. Você corre sim o risco de tirar um dinheiro a menor, então menos do que você colocou. Por quê? Porque isso também sofre alteração com base no mercado. São vários os fatores. Se você quiser nesse site você consegue entender tudo isso, ele mostra a forma de cálculo, tá? Mas o que eu vou falar é a mesma coisa que rege o mercado, é a questão da taxa esperada do mercado para o futuro, né? E a procura do pessoal. Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Eu deixei agora o Tesouro Selic, que é o mais simples, acho que dá pra gente matar logo de uma vez. Como ele rende diariamente, ele não sofre muitas alterações. Então você pode ver, eu tô pegando 30 dias aqui, ele tem uma crescente normal aqui, ó, é um padrãozão, certo? Pô, Alex, então ele nunca caiu, ele nunca caiu. Vamos lá, eu vou mostrar pra você quando ele caiu. Olha isso aqui, ó. 10.673, ele caiu para 10.660 aqui. Por quê? Porque ele também sofre alteração do mercado. Então, conforme a taxa muda, conforme as pessoas se tornam mais atraídas a investir ou não nisso, então eles sofrem algumas alterações, mas você pode ver que são bem poucas, tá? Isso daqui eu acho que é algum erro de análise deles, tá? Então ignorem esse risco aqui todo, mas esse daqui já é mais direto. Essa foi a queda que o pessoal está falando, e sim caiu, não é comum, isso não acontece direto, tá? Você pode ver que ele é bem linear, bem padrão, porque tem um rendimento já fixado. Agora vamos para os outros que são mais interessantes. Vamos pegar os pré-fixados, ó. Vamos deixar para 2026, por exemplo, certo? Olha isso aqui. Isso daqui eu estou pegando de um ano, tá? Deixa eu botar para 30 dias, por exemplo, ó, 30 dias. Então vamos dizer que um dia você pegou ele aqui a 671,05 e você teve que vender hoje a 686,13. Então aqui você já venderia ele com lucro, né? Com um ganho, porque ele já está valendo mais aqui. Por quê? Porque as pessoas estão buscando mais o investimento, a taxa de juros no longo prazo vem aumentando, então isso daí torna mais atrativo, a pessoa espera que aumente esse ano, como eu falei, terminar até 5%. Então tudo isso eles entram na conta e o pessoal começa a ver se está mais atrativo ou não para investir, então surgem algumas oportunidades nesse setor do Tesouro Direto também. Então nesse daqui, por exemplo, ó, vamos fazer um cálculo rápido. Vamos dizer que você deu uma sorte absurda e pegou nesses últimos 30 dias aqui abaixo do. Então tá no 671,05. E agora você tá com ele a 686,013. Opa, é 13? Tá certo. Dividido por o pico mais baixo que foi onde você pegou, 671,05. Então dividiu aqui. O que eu tô falando aqui, transformando isso, eu estou falando que você teve um rendimento já de 2,24, que é um rendimento excelente, tá? Então tem gente sim que atua fazendo trades dessa parte de taxa de juros e envolve também esses pré-fixados mais longos, porque eles são o que mais oscilam. Então aqui é o período de 30 dias que eu peguei, vamos pegar isso no ano. Ó, tá vendo como oscilam bastante? E dependendo do prazo que você pegar, você dá para ter uns ganhos interessantes, só que aí se torna um investimento mais arriscado. No meu ver, o que vale mais a pena para esses investimentos é você conseguir manter isso de ponta a ponta, tá? Claro que se surgir alguma oportunidade absurda, aí depende do seu planejamento, tá? Então, você pegou um título a 600, ele chegou em 700, 800, cara, talvez valha a pena você analisar e remodelar esse seu plano, porque, querendo ou não, é um tipo de oportunidade. Via de regra, o que eu indico é pegar e segurar até o final. Por quê? Segurando até o final, você não tem nenhuma chance de perder o seu valor. Por quê? Porque vai entrar a taxa que está contratada. Então, se você não vender antes desse período de vencimento,
nada muda para você. Vai seguir aquelas mesmas simulações, aquele mesmo cálculo que a gente fez na calculadora, vai permanecer o mesmo, você já sabe o quanto você vai receber. E isso para os dois que tem vencimentos, tá? O Tesouro Selic, de novo, não tem vencimento. Então, pro Tesouro Pré-fixado e para o IPCA também é da mesma forma. Vamos abrir o IPCA aqui também para ter uma ideia. IPCA para 2045, por exemplo, ó, tá vendo como ele oscila? Exatamente por isso, porque se a pessoa quer vender antes, ela pode, você consegue resgatar, mas você vai ter esse risco de resgatar menos do que você aportou ou com rendimentos inferior ao que você contratou, porque, de novo, ele não é um negócio fixo linear. Então voltemos à calculadora, que é onde eu mais gosto, porque dá pra você simular e já colocar isso no seu plano. Se você não tem plano, é burrice, faça um plano. Vou pegar outro título aqui pra gente simular aí do período, tá? Então, como você simula esse IPCA? Vamos dizer que a gente tá pensando aqui pro IPCA 2035. Então, ele vai ser resgatado aqui dia 15 de 5 de 2035. A gente vem aqui em simular, a gente vê o quanto a gente quer aportar nesse título, então vamos fazer a mesma parte do outro, então vai ser R$1.000. Só que nesse eu quero aportar um pouquinho por mês, porque ele tem investimento mais longo, ele vai fazer parte da minha carteira de investimento, então eu vou tentar aqui aportar mais R$300 por mês. Então beleza, então até o vencimento lá, a gente está falando aqui de ter acumulado 88.705,51, que é o que está previsto, tá? Isso, lógico, ele está simulando com com IPCA, né, uma inflação meio que a padrão média para ter esse retorno como um todo, tá? Então você vê que são 3 tipos diferentes de tesouro direto, mas que os 3, dependendo do seu plano, se encaixam muito bem numa carteira de investimento. Acho que ficou claro até aqui. Agora vamos a algumas perguntinhas padrões que me fazem. Alex, qual que é o melhor tesouro direto? Isso não existe, depende do seu plano. Tesouro direto ele é bom para sua carteira de longo prazo porque ela dá uma certa estabilidade. Aquelas ações que oscilam muito, aqueles ativos que oscilam muito, o tesouro direto ele consegue balancear um pouco mais e você tem uma segurança. Então usar ele para, primeiro, reserva de emergência. Isso é primordial, esse é o seu primeiro investimento que você deve fazer. Se você não tem reserva de emergência, é legal você começar isso daí também. Vou deixar um cardzinho aqui onde eu falei sobre a reserva de emergência, tá? Mas depois de colocar isso no Tesouro Selic, você consegue exatar qualquer problema que tiver. Tesouro IPCA é interessante por quê? Porque ele garante uma previsibilidade para você. Então você sabe que conforme o IPCA tiver, ele vai pagar os seus 3,5% mais, 4,13% a mais que você vai ganhar de juros reais. O pré-fixado também, agora vale a pena você analisar a questão do benefício. Por quê? Porque o pré-fixado ele vai render 8% não importa o que. Vamos pegar isso como exemplo, tá? 8%. Se a taxa de juros, se a taxa de inflação chegar até 5%, a gente está falando que você teve aí, essa diferença é a sua taxa real. Então se o IPCA chegar a 8%, por exemplo, você está falando que você não teve ganho real, você ficou elas por elas. Então isso é um ponto mais negativo para esse título, vamos dizer assim. Agora, o oposto também é verdade. Então se você acha que a taxa de juros, a taxa de inflação, ela vai ficar controlada e vai ficar na média, então vamos falar de 3, 3,5%, 4%, por exemplo, então a gente está falando que toda essa diferença você vai ter de taxa real, então o que torna interessante. Então depende do momento econômico, depende do seu plano, depende de uma série de coisas. Mas uma coisa que não depende de uma série de coisas é que investimento em renda fixa sempre tem que ter um espaço na sua carteira, tá? Ficou muito legal falar no mercado que eu tenho só em renda variável e tudo mais, mas isso não te torna melhor ou pior que ninguém. Isso te torna só mais arriscado. Aí vai depender do seu perfil para o risco, tá? No meu caso, eu gosto de arriscar, mas eu gosto de ter um pezinho na terra. Então eu tenho o Tesouro Direto como a minha base. Somente para iniciar essa parte de investimento, eu consistia em investir somente no Tesouro Direto. E aí ele me deu uma certa tranquilidade para arriscar mais, então ir para a parte de Bitcoin, ir para a parte das criptomoedas, investir no exterior, tudo isso me deu uma certa tranquilidade de fazer depois eu construir uma certa base no Tesouro Direto. Dito tudo isso, eu acho que foi um vídeo muito bom, muito legal. Se você não conhecia o Tesouro Direto, comenta aqui abaixo, fala, cara, me ajudou bastante, porque isso me incentiva a continuar. E se ficou alguma dúvida, por favor, manda aí embaixo também, eu adoro responder vocês. Me sigam lá no Instagram, @AlexVigato, que eu sempre comento sobre investimentos, finanças pessoais. E vai ser muito legal bater um papo com você se ficou alguma coisinha aberta, alguma coisa que eu passei muito rápido. Eu acho que é legal a gente debater também por lá e se torna mais pessoal. Eu respondo todo mundo que me pergunta por lá e eu sempre abro caixinhas de pergunta pra gente trocar uma ideia, tá?
Obrigado por ficar até aqui. Eu vou deixar 2 vídeos aí recomendados para vocês, essa parte de planejamento e a parte de investimento e tesouro direto também, tá? Valeu, gente. Obrigado.